Hi guys, we are back. Eu sou a professora Simone e essa é a professora Márcia. Márcia, thank you as usual for coming and being here with us. Thank you, Simone. Thank you, guys. Okay, so now we have a different thing to talk about it today. So, we have meeting with parents, ok? Este é o nosso tema de hoje. É o seu primeiro encontro, tá? Sua primeira reunião de pais. Como será que vai acontecer, ok? Mas antes da gente começar e falar um pouquinho sobre a aula de hoje, let's remember, que tal a gente rememorar o nosso contexto? So, academic path. Together with the lead teacher, you have discussed about classroom materials, designed materials, written instructions, worked with projects and written reports, and now you will meet with the parents. Ou seja, hoje é o dia que você vai fazer a sua primeira reunião com os pais, ok? So, the lesson context is academic and professional life, meeting with parents, getting to know parents to discuss students' progress. O que vai acontecer? Esse vai ser o momento que você vai conhecer o pai e a mãe do seu aluno. E a partir daí, você vai pegar aquele report da última aula e você vai começar a apresentar os resultados do progresso do aluno a partir daí, ok? So, our learning objectives for today are: in this class, you will become familiar with the parent-teacher meeting, be introduced to ways to conduct a parent-teacher meeting, respond to parents' questions, ok? Então, a gente vai se familiarizar com o que é uma reunião de pais. Em seguida, como você pode conduzir uma reunião de pais. In English, não só em inglês, mas também um passo a passo misturado com comportamento, que é como funciona na escola. And respond to parents' questions. Sempre, todo pai tem muita dúvida, mais dúvida do que vocês imaginam. E aí, como é que você vai responder isso? E se for em inglês, how about it? Okay? So, and for that, we have a challenge. And Marcia will tell us everything about this challenge. Okay, so your challenge for today is you're going to meet the parents and welcome them, give information on their child and read their child's report card to them. Ou seja, você vai dar as boas-vindas aos pais, vai dar alguma informação geral a respeito do aluno e vai ler o report card para os pais. E a gente vai ensinar para vocês como. Okay, so that's it. So our question is, are you ready? Okay, are you ready to meet with parents? Yes, if you say so. So now let's start. Okay, so Marcia, what is a parent-teaching meeting? Okay, it is a meeting between you and your students, parents, to discuss students' progress at school. Ou seja, você encontra os pais dos seus alunos para que você discuta com eles o progresso dos seus alunos. This meeting may take place as part of the regularly scheduled conference held by the school each year. Ou seja, pode ser que a escola já tenha estabelecido todos os meetings que você vai ter com os pais durante o ano. E pode ser também that you're going to contact students' parents to schedule a special meeting. Ou você pode sentir necessidade de chamar os pais de alguns dos seus alunos para discutir algumas questões com eles. Ok. Então, Márcia, o que você quer dizer para a gente é que vai variar de escola para escola, certo? Exatamente. Tá, e que sempre tem um formato e que a gente vai caminhar por ele, é isso? O formato, na verdade, nos Estados Unidos é um pouquinho diferente daqui da reunião de pais e mestres aqui do Brasil, porque nos Estados Unidos, você vai encontrar com uma parelha de pais de cada vez. Você não vai chamá-los todos para uma reunião. E você os chama, mas cada um tem 15 minutos, 20 minutos, meia hora do seu tempo. Okay, so that's it. So let's continue. So, if we start talking about the meeting, there are things you must remember. So here, remember to provide interesting and thoughtful information. Que tipo de informação que você vai dar para o pai? Sempre algo motivador, interessante, tá? Ou seja, você vai iniciar a sua reunião sempre com um lado positivo. Não só porque você vai querer agradar o pai,
Mas vamos pensar no seguinte, dentre as dificuldades que existem no processo de ensino-aprendizagem, a aprendizagem, ela é um ganho. Alguns ganharão mais, outros ganharão menos. Então, a gente tem que saber lidar com isso, principalmente com os pais, que possuem uma expectativa sempre muito alta, ou para o bem, ou às vezes até frustrante, dependendo do resultado do aluno, ok? So, keep it simple and professional. Você não precisa estar com milhares de gráficos, relatórios, enfim, não. Uma coisa bem simples, tranquila, pontual, para que o pai possa entender de fato o progresso do aluno. And set the right tone. Right tone is really important. Imagina se você, com um aluno que não está indo bem, você fala, ah, meu Deus, olha o seu filho. Quer dizer, não vai poder ser desse jeito. Por mais que o aluno tenha uma dificuldade, vamos tentar estabelecer um clima de tranquilidade para você poder mostrar, porque o pai realmente vai ficar bem ansioso, tá? E você, como professor, é aquele que vai conduzir, é aquele que vai guiar, não só o aluno, mas a família também, ok? And here, avoid ambiguous and vague words. Então, assim, você seja sempre muito direto e nunca deixa o pai no ar, né? Porque assim, ele quer saber, ele quer uma informação pontual. Às vezes a gente não tem resposta, a gente não vai inventar uma resposta. Mas sim, muito cuidado com a ambiguidade, né? Seja pontual. E na sua escola, com certeza, logo que você iniciar, you are going to have a preparation for that. Toda escola prepara o pai para a primeira reunião de pais, não se preocupe, ok? And Marcia, the steps for a successful meeting. Well, the first thing is to welcome the parents and introduce yourself. Ou seja, dar as boas-vindas e se apresentar. Getting started, reading the student's report card and discussing student's report card. Ou seja, getting started você vai começar, como a Simone falou, com uma nota positiva. Você vai dar um aspecto positivo do seu aluno para os pais e de modo geral. Depois você vai ler para o pai, de uma maneira resumida, o relatório que você fez na aula passada. E você vai agora responder as perguntas que os pais possam ter referentes a esse relatório que você preparou. Yes, okay. So now, what we are going to do, I'm going to be the teacher, okay? All right? And this is my first meeting, é a minha primeira reunião com os pais, só que eu não vou falar com um grupo de pais. Nós vamos fazer exatamente como a Márcia falou. Eu vou falar com Mr. and Mrs. Brooks, ok? Que é pai da aluna, lembra da Juliana? Da última aula? São os pais dela, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou conversar com os pais. So, let's start, ok? So, it's night. Good evening, Mr. and Mrs. Brooks. Thanks for coming to the first parent-teacher meeting. My name is Simone Ramos. I have been teaching your daughter this year. It's a pleasure to meet you. So, we start saying, good evening, good morning, okay? Or good afternoon, sorry, it depends, all right? And you have the name of the parents. After that, you continue. Thanks for coming. Thank you, okay, for the first meeting. And then you have here, and then you introduce yourself. Example, my name is Simone Ramos, and I've been teaching your daughter this year, all right? So, and it's a pleasure to meet you. Be positive and continue. Okay, so getting started. Now we present the results. Agora, depois que eu me apresentei, que eu agradeci a presença e que eu fiz aquele warm-up com o pai, agora eu começo a mostrar os resultados. How do I do that? Let me start by giving you an overview of what we have done over this quarter. Quarter, Marcia, what's the meaning of quarter? É como se fosse o nosso bimestre, Simone. Ah, okay, all right. Okay. So, and then you continue. Já falei do bimestre. So, as you know, we worked on a project and your child went on a field trip. Remember? Ele foi na field trip, okay? The aim of the project was to find solutions for water pollution. The results were
impressive, ok? Então vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Let me start by giving you an overview, uma visão geral of what we have done, de tudo que a gente tem feito, ok? As you know, we worked, vamos falar do último projeto mais recente, que foi a nossa excursão, our field trip. We worked on a project, ok? The aim of the project, sempre que você falar de um projeto ou de algo que aconteceu, diga o que é o projeto, procure contextualizar e informe o objetivo. This is very important. The aim of the project was to find solutions for water pollution. The results were impressive. Márcia, você tem alguma dica de gramática para dar para gente aqui? Na verdade, você vai usar sempre passado simples, porque você está se referindo a alguma coisa que aconteceu num determinado tempo no passado, ou seja, durante o bimestre. Okay, so let's continue. Marcia, how about the student's report? How do I do that? Okay, so the parents have seen the report. Os pais já viram o relatório. Então agora você vai falar para eles de uma maneira mais rápida e a gente já vai mostrar para vocês como sobre os grades, as notas, a detention, que é aquela coisa quando o aluno fica depois da aula porque ele não se comportou, os lates, os atrasos que ele teve, attendance, qual é com a frequência dele, com que regularidade ele foi à aula, os rewards, ele ganhou algum prêmio por bom comportamento, bom trabalho, e comments, que você vai fazer geral sobre a academic performance dele, a conduct e o effort, ou seja, a conduta, o comportamento e o esforço que ele faz para aprender ou não. Okay, so now discussing student's report, okay? One of the first thing we need to do, you are with parents, mother and father. They are anxious. They have questions and questions and questions. So the first thing is listen, okay? So listen to parents' questions. Parents will show their concerns by asking specific questions about their child's difficulties. Ou seja, concerns, as preocupações. About what? Specific, okay? The child's difficulties. So be ready. It's time to listen, okay, to the needs, and then you answer those questions. All right, Marcia, can you give us some examples of some of these questions? Sure. A parent that is concerned about how his kid interacts with other kids, ou seja, um pai que esteja preocupado com como o filho dele está interagindo com os outros alunos, pode te perguntar: Is my child participating in maths projects? Ou seja, o meu filho está participando. Participando é interação, como ele interage, ok? So, your child, and then how do you answer that? E como você responde isso? Your child effectively participates in a range of conversations with diverse partners, ou seja, o seu filho interage perfeitamente, interage bem com as outras crianças. Ou você pode dizer that your child asks questions or seeks clarification when needed. O seu filho, ele pergunta e busca entender as questões quando ele está um pouco confuso. Nenhum problema aí. Não é, Simone? That's it. Let's continue. So here, Marcia, we have behavior. Então, quer dizer, se o pai tiver interessado em saber sobre o comportamento do filho, ele vai fazer pergunta específica, né? Isso mesmo, Simone. Vai fazer uma pergunta específica. E como é que você descobre se ele está preocupado com o comportamento? Pelo tipo de coisa que está na pergunta. Então, por exemplo, does my child hand maths homework in on time? O meu filho entrega as lições de matemática no prazo? Se esse no prazo, ele está se comportando bem, não é? Ah, legal. Então, quer dizer, sempre que a gente for responder uma pergunta do pai, a maior dica é prestar atenção nos elementos dessa pergunta, isso tanto em português quanto em inglês, para você saber exatamente como fazer a referência. Será que é comportamento? Será que é dificuldade? Que tipo é? Ok, so Marcia, give us this example. Okay, so I could say, your daughter not always completes daily assignments in a timely manner. A sua filha nem sempre entrega as lições no prazo.
Your daughter returns homework on time. A sua filha entrega tudo no prazo. Okay, so now let's continue with the questions. Now we have here setting goals, okay? Let me see if I understand, Marcia. So a question is, what can we do at home to help or support her academic progress in maths? So here, se eu estou me referindo a como que eu posso ajudar, o que que eu posso fazer, é essa ideia de futuro, certo, Márcia? E aí nós vamos pensar em estabelecer objetivos, é assim? Isso mesmo. Okay. And how about the answer, Marcia? The answer is, I recommend your child do the extra activities available in the school portal. Ok? So, eu sugiro que o seu filho faça as atividades extras que estão no portal da escola. Ou você pode dizer, your child would benefit from attending the learning support classes. Ou seja, o seu filho poderia se beneficiar de atender as aulas de participar das aulas de recuperação. Okay, very good. So now, how about effort? Let me see if I understand. The question is, do you think my child is reaching her or his potential? So, if I ask about potential, o que eu quero dizer exatamente com isso? Qual que é a expectativa do pai, Márcia? Ele está querendo saber se o filho dele está sendo preguiçoso ou não. Ah. Se ele está realmente dando o melhor de si durante as aulas. Okay. And the possible answers are yes, good and positive answer. Yes, because she actively engages in working carefully and consciously. Ok? Então, quer dizer, ela é uma menina, because it's she, né? Vamos lembrar da Juliana, que ela está engajada em fazer as atividades, em participar. And yes, other possibility, because she uses various strategies to solve one and two-step word problems. Então, se a gente estiver falando um pouquinho da aula de matemática, o que vai acontecer? Ela usa diferentes estratégias para resolver os problemas. That's it. Okay? And how about other questions, Marcia? What are those other questions? Okay, the other questions are questions that you might hear from parents. São perguntas que você pode vir a escutar dos pais e você precisa responder. Mas como é que você vai fazer isso? Essas respostas, elas estão por todo o bimestre 10, Simone. Ah, legal. Ok. Tá. So, então vamos fazer o seguinte. Eu vou ler as frases e aí se você quiser comentar sobre elas, Márcia, ótimo. aí a gente vai trocando um pouquinho agora, ok? So, let's get together. So, question number 1. What is my child expected to learn this year? Aims and objective. Anything, Márcia? Onde você acha que você vai encontrar essa resposta? A gente encontra essa resposta nas atividades que você preparou. Quais foram os objetivos das aulas, quais são os objetivos das aulas que você vai dar. Então, se você voltar lá na nossa aula sobre preparação de material, você vai ter o objetivo de aprendizagem dos seus alunos. E aí fica fácil responder, ok? In English and in Portuguese. Remember, we are practicing English here. Mas tudo que vocês estão vendo aqui faz parte de uma atividade de contexto real, que é um atendimento aos pais e você que é professor precisa começar a se preparar. Mas como você está nos Estados Unidos, we are going to do it in English. All right? So, number 2, how will this be evaluated? Evaluation. What does it mean, Marcia? Como que isso vai ser avaliado? De novo, a gente tratou dessa questão de avaliação quando nós propusemos para você a aula de preparação de material. Agora, se você estiver inseguro e falar assim, mas será que eu estou respondendo direito? Fica tranquilo, no Canvas você encontra as nossas respostas, as possíveis respostas para essas perguntas. Okay, so now I'll move on. So, what are my child's strengths and weaknesses? Academic performance. Ok? Então, aqui a ideia é você conseguir falar dos pontos fortes e pontos fracos. Isso aqui fica fácil de encontrar nos nossos reports, não é isso, Márcia? Exatamente. Ok, so now let's continue. How are my child's test-taking skills? Oh my God! Ou seja, quer saber como é que o test-taking skills, como que ele vai na prova, é isso, Márcia?
Isso mesmo. Se ele é bom de fazer prova ou não. Que eu, por exemplo, Simone, sou uma catástrofe para a prova. Eu também confesso que eu fico nervosa. Mas aí tem aluno hoje em dia e é o papel do professor preparar o aluno para ele não ficar tenso. É que na nossa época, né, Márcia, a gente tinha uma outra conduta de ensino, aprendizagem e educação. Então, quer dizer, a prova era para ser tenebrosa. É verdade. Hoje em dia não mais. Ela é um grande instrumento que só vai avaliar o conhecimento. Ok? So here. How are my child's social skills? Social interaction. O que ele quer dizer aqui, Márcia? Como que o filho dele se comporta em comunidade, né? Ok. Na sala de aula. E aí você vai falar, você verifica isso como por meio da interação. Quando você propõe diferentes tipos de interação, você vê como a criança se comporta da sala de aula. Okay, so let's continue. Does my child seem happy at school? Okay, so here is it personal attributes? Okay, vamos falar um pouquinho da personalidade dele, né? Se ele está se dando bem ou não, já é um grande indício e o pai tem muita curiosidade sobre isso. Eu sei porque eu sou mãe e a gente sempre quer saber, mas ele está feliz, ele está contente, está tudo bem por aqui? That's quite normal. And here we have you noticed any unusual behavior? And here we have behavior, de novo, ele está se comportando de uma maneira diferente, algo que, de repente, porque assim, às vezes, tem problema em casa, esse problema se reflete na escola. E aí o pai sempre tem um pouquinho desse termômetro, alright? And here, wow, we have come to the end of our class, okay? Vem aqui junto comigo, so let's see what we have learned today. So in this class, you became familiar with parent-teacher meeting, were introduced to ways to conduct parent-teacher meeting, responded to parents' questions, okay? So, very good. Marcia, how about this? Remember, why is it so important? Parent-teacher meeting, parent-teacher communication is the key to success. Por que é a chave do sucesso? Porque quando a gente dá aula, a gente tem que lidar não só com os nossos alunos, mas com os pais também, porque a família é muito importante no processo de aprendizagem. Ok, e aí chegamos ao fim de mais uma videoaula. We thank you very much for being here with us, and it's really always a pleasure to be with you. Marcia, thank you again for being with us, okay? Thank you, Simone, for asking me again, and see you soon, guys. Bye.